Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em alguns trechos bem específicos de um livro que, nossa, fez muito barulho lá em 1987. É o Trump, A Arte da Negociação, escrito pelo Donald J. Trump com o Tony Schwartz. Mas, o nosso foco aqui é bem claro, tá? A gente quer entender as estratégias, a mentalidade e os negócios que são detalhados nestas partes do livro que a gente selecionou. Isso. A ideia não é analisar a figura pública hoje, mas sim o que o livro de 87 conta sobre como ele fazia negócios naquela época. Exatamente. Qual é a nossa missão aqui, então, é tentar tirar daqui as ideias principais, as sacadas sobre essa filosofia de negociação que o livro apresenta, como o próprio autor descreve as táticas dele, né? Como ele conta a história. Pois é. E o material que a gente tem aqui é interessante porque cobre várias fases. Começa com uma semana na vida, para dar um gostinho do ritmo. Depois entra nos elementos da negociação, os tais trunfos de Trump. E aí vai para a formação, crescendo, a infância, a juventude e, claro, os grandes projetos, né? Swifton Village, que ele chama de O Garoto de Cincinnati, a mudança para Manhattan. Ah, sim. A reforma do Hotel Commodore, que virou o Grand Hyatt, a construção da Trump Tower. E os cassinos em Atlantic City. A gente vai passar pelo essencial do que está nos capítulos 1 a 9, mais ou menos, com base nesses trechos que a gente tem. Legal! E já para começar tem uma citação forte logo no início, né? A negociação como uma forma de arte, algo que vem do instinto. E também aquela máxima, pensar grande. Bom, vamos analisar isso. A filosofia que parece saltar dessas páginas é essa: negociar não é só sobre dinheiro, é tipo um jogo quase, movido por instinto. E o estilo de trabalho que ele descreve parece super fluido, né? Pouca reunião marcada, porta aberta. É um ritmo bem intenso e reativo, pelo que está descrito. Essa aposta no instinto parece ser um fio condutor mesmo. O livro fala de uma rotina assim frenética, começar cedo lendo jornal, mais de 50 ligações por dia, trabalhar fim de semana, foco total no presente, mas claro, usando o que aprendeu no passado. Não parece ter um plano super rígido, sabe? Mas uma coisa de adaptar as oportunidades que aparecem. Quase uma dança com o caos, só que organizado. E aí o capítulo 2 tenta colocar isso numa caixinha, né? Os trunfos de Trump. O primeiro deles, pensar grande, mirar alto. Ele até fala em neurose controlada. Uhum. A preferência que ele descreve desde cedo por Manhattan em vez dos bairros onde o pai construía no Queens, Brooklyn. Isso já mostrava essa ambição maior, né? Sim, totalmente. Mas não era só sonhar alto e pronto, certo? O livro tenta balancear isso. Não, claro que não, porque logo depois vem o proteger o lado negativo. Quer dizer, apesar da grandiosidade toda, a abordagem descrita nos negócios é conservadora. Pensar no pior cenário. O exemplo que ele dá do investimento naquela liga de futebol, a USFL, que mesmo não dando certo, tinha um plano B financeiro, um colchão ali. Isso mostra essa dualidade, mirar na lua, mas com o pé firme no chão financeiro. É um equilíbrio. Interessante. E como chegar nesse equilíbrio? O livro fala em maximizar as opções, ter sempre cartas na manga, né? Plano B, C, D. Nunca ficar preso a uma única possibilidade. Exato. E também conhecer o mercado, mas de um jeito bem particular, né? Mais baseado na intuição, na conversa com as pessoas na rua, tipo taxistas, do que em pesquisa formal, sabe? Sim, ele critica um pouco os especialistas, diz que às vezes estão desconectados do público. Pois é. O que é fascinante aqui, para mim, é a ênfase na alavancagem, descrita como a maior força de todas. E não só a grana, né? Como assim? Alavancagem psicológica, usar a mídia, a promoção, valorizar um lugar pela imagem que você cria para ele. Por exemplo, ele conta como convenceu a prefeitura sobre o cômodo, basicamente mostrando o desastre que seria ter aquele hotel gigante abandonado bem ali. Ou seja, ele criava um cenário onde a solução dele parecia a única saída lógica, a melhor opção disparada. Entendi. Criar a necessidade, né? E falando em lugar, tem o trunfo valorizar a localização, mas com uma pegada diferente. Sim, não é só ter o melhor ponto da cidade. É saber como pegar um ponto bom e transformar ele em ótimo. E, claro, não pagar caro demais por ele.
O que conecta direto com o próximo. Divulgar. Promoção, marketing é chave. O livro defende muito fazer a própria publicidade, usar a polêmica a seu favor. Aham. Ele diz que publicidade gratuita, tipo notícia no jornal, vale muito mais que anúncio pago. Lembra quando ele anunciou o plano para o prédio mais alto do mundo? Aquilo gerou uma mídia espontânea gigantesca. Muita! E quando as coisas não saem como planejado, ou quando criticam, aí entra o revidar. Defender a reputação com unhas e dentes, focar no positivo, mas, se precisar, contra-atacar. É nesse contexto que ele menciona a tal da hipérbole verídica. Essa expressão é curiosa. Um exagero que ele considera verdadeiro no sentido de transmitir o entusiasmo, a grandiosidade. Tipo isso. Uma forma eficaz de promoção, na visão dele. E lutar contra o que ele percebe como injustiça, processar a cidade se achar necessário. Tudo parte dessa postura de não levar desaforo para casa, pelo menos como está descrito ali. Mas ele mesmo diz que só a imagem não adianta, né? Ele tem que entregar o prometido. A hipérbole só funciona se tiver resultado concreto por trás. Exatamente. A Trump Tower é o exemplo que ele usa para isso. E para entregar é fundamental conter os custos. Uma lição que ele diz ter aprendido com o pai. Gastar o necessário, mas sem desperdício. Ser eficiente. Tem até a história dele ligar para reclamar de pequenas sobretaxas. Sim, mostrando essa atenção aos detalhes do custo. E por último, mas não menos importante, divertir-se. Curtir o processo, ver o negócio como um jogo e o dinheiro como placar. Entendi. Então, resumindo esses trunfos, o que emerge ali é um retrato de alguém com uma visão muito ambiciosa, sim, mas que também faz uma gestão de risco calculada, à sua maneira. Um mestre da autopromoção focado na execução. E um instinto pessoal, né? Parece ser a bússola principal para tudo. E de onde vem essa abordagem toda? O livro deixa bem claro. A maior influência foi o pai, Fred Trump. Sem dúvida. Descrito como um cara pragmático, muito focado em eficiência, que construiu um monte de moradias mais acessíveis, né? Lá no Queens, no Brooklyn. Isso. E que ensinou para o filho sobre ser duro na negociação, sobre valorizar o dinheiro, aquela lógica de entrar, fazer o trabalho e sair. Pois é. O Fred Trump aparece como a base da ética de trabalho, da atenção aos custos, um construtor self-made, filho de imigrante sueco, que fez fortuna no ramo imobiliário popular. Mas o livro também faz um contraste interessante, né? Entre essa praticidade toda do pai e um gosto mais pelo glamour, pelo dramático, que ele atribui à mãe, Marianne. Uma combinação de influências, talvez? Pode ser. E claro, o desejo do filho de ir além, de fazer algo maior, mais glamouroso, como o livro diz, ir para Manhattan. Era esse o grande objetivo. Antes disso, tem a passagem pela Academia Militar de Nova York, que o livro menciona como importante para a disciplina, para canalizar uma certa agressividade. Sim, aprender a lidar com figuras duras. E depois, a formação em negócios em Wharton. Embora o livro dê um peso bem maior para a experiência prática, porque ele aprendeu na rua, do que para as credenciais da faculdade. Ele meio que diz que Wharton foi bom, mas o aprendizado real veio dos negócios do pai, né? Desde cedo nos canteiros de obra, coletando aluguel. Exato. E foi num desses primeiros negócios, ainda fora de Manhattan, que parece que ele testou várias dessas ideias. Aquele projeto Swifton Village, lá em Cincinnati. O garoto de Cincinnati. Lembro dessa parte. Um conjunto habitacional enorme, cheio de problemas, que ele e o pai compraram por uma pechincha, né? Exatamente. Um negócio que ninguém queria, basicamente. E a recuperação que o livro descreve é interessante, porque ilustra vários daqueles trunfos em ação. Tipo? Bom, pensar grande, ver potencial onde só viam ruína, proteger o lado negativo, comprar muito barato, entregar o prometido, reformar o lugar, melhorar a gestão, mesmo tendo que lidar com os gerentes complicados lá. Teve aquela história do confronto com o gerente, né? Isso, mostrando a importância da gestão prática, de ir lá e resolver. E conter os custos também. Ele destaca muito a lição sobre aparência, como limpeza se torna um valor importante para valorizar o imóvel sem gastar rios de dinheiro. E no final venderam com um lucro bem expressivo. Sim. E com uma negociação final que tinha uma cláusula bem esperta sobre a taxa de ocupação na hora da venda. Foi tipo um ensaio geral em escala menor antes do grande salto para Manhattan. E esse salto aconteceu ali por volta de 1971.
O livro descreve ele mergulhando na cena social de Manhattan, frequentando o Le Club, fazendo contatos importantes. E um desses contatos foi crucial: Roy Cohn. Ah, sim. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Pois é, a relação com o Cohn é descrita como muito, muito influente. Aquele advogado super agressivo, né? Que o livro diz ter aconselhado ele a brigar feio num processo sobre discriminação em vez de fazer acordo. Mande-os pro inferno, teria dito Cohn. Nossa, e esse estilo combativo do Cohn parece ter ecoado naquela filosofia de revidar que a gente falou, né? Totalmente. Parece que reforçou essa abordagem mais confrontadora. E o primeiro grande alvo dele em Manhattan foram aqueles pátios ferroviários gigantescos e abandonados no West Side. Uma área enorme, super degradada na época. Mas que ele viu um potencial imenso. E o livro conta a história de como ele convenceu a Penn Central, que era dona do terreno, a dar para ele uma opção de compra. Vendendo a visão, o entusiasmo, né? Mesmo sem ter tanta experiência assim em projetos daquele porte. Usando conexões políticas também, né? O prefeito da época... Sim, Ashbam. E aí ele conseguiu a opção. O plano inicial era fazer habitação popular, com o programa do governo, o Mitchell-Lama. Mas aí veio a crise fiscal de Nova York, nos anos 70. Que complicou tudo. Matou o plano de habitação. Mas como o livro argumenta, a crise também criou outras oportunidades. Abriu a chance de levar o novo centro de convenções da cidade para aquele terreno. E ele fez campanha para isso, né? Muita campanha. Descrita como bem intensa. Relações públicas, lobby político com gente como a Louise Sunshine, destacando que o local dele seria mais barato e acessível que a outra opção, que era Battery Park City. E no fim a cidade escolheu o local dele em 78, já com o prefeito Ed Koch. Escolheu o local, mas não o projeto dele para construir. Ele até se ofereceu para construir mais barato, supervisionar de graça, mas recusaram. E o livro critica bastante o resultado final, o Javits Center, que estourou o orçamento, teve problemas de design. Foi uma vitória meio amarga, então. Mostrou que ele sabia jogar o jogo político e de mídia, mas não conseguiu controlar o resultado final. Exato. E ele acabou deixando a opção sobre os terrenos expirar. Mas enquanto essa novela rolava, outro negócio já estava esquentando. O Hotel Commodore, aquele elefante branco do lado da Grand Central, que em 74 estava caindo aos pedaços. Ver potencial ali era coisa de maluco, como disse um jornalista na época. Totalmente. E essa negociação foi um nó cego, complexíssima. Primeiro, ele conseguiu a opção de compra por um valor irrisório, $250 mil não reembolsáveis, para um hotel daquele tamanho. Uma aposta. Uma aposta alta, porque ele precisava de tudo. Um parceiro hoteleiro experiente e várias redes grandes disseram não antes da Hyatt topar. A Hyatt entrou como parceira 50-50, né? Isso, com o Jay Pritzker. Precisava de financiamento pesado, claro, e o mais difícil de tudo, um abatimento fiscal gigantesco da cidade, de 40 anos, numa época em que Nova York estava quebrada. Como ele conseguiu isso? O livro descreve ele usando a própria crise da cidade como alavanca, argumentando que revitalizar aquela área era quase uma obrigação moral, que seria um desastre deixar o Commodore fechar. Pressionou, negociou, superou a oposição de outros hoteleiros, até que a prefeitura aprovou, em 76. Uau! E aí veio a transformação física do prédio. Total. Contratou o arquiteto Dare Scott de novo, colocou aquela fachada espelhada, um lobby super luxuoso com mármore, latão, cascata. O Grand Hyatt abriu em 1980 e foi um sucesso imediato. Mais de $30 milhões de lucro bruto por ano, logo de cara. Impressionante. E teve aquela jogada de mestre na negociação com a Hyatt, né? Ah, sim. Uma cláusula no contrato que impedia a Hyatt de construir ou operar outros hotéis concorrentes nos bairros próximos ali em Manhattan, exceto nos aeroportos ou hotéis boutique pequenos. Basicamente, ele garantiu o território dele. Esperto. Esse projeto realmente colocou ele em outro patamar em Manhattan. Com certeza. E abriu as portas para o projeto que talvez seja o mais icônico dele. A Trump Tower. Exatamente. O local era da loja Bonwit e Teller, na esquina da 57 com a 5ª Avenida. Um dos pontos mais caros e desejados do mundo. Conseguir aquilo deve ter sido outra batalha. E foi.
O livro conta que exigiu muita persistência para convencer o dono inicial a vender, depois agilidade para fechar o negócio rápido. E aí começou uma série de negociações super complicadas, uma dentro da outra. Que tipo de complicação? Primeiro, ele comprou o prédio, mas não era dono do terreno embaixo, que era alugado da Equitable Life Assurance. Aí ele precisou comprar os direitos aéreos da loja vizinha, a Tiffany & Co., para poder construir mais alto. Direitos aéreos. O direito de construir no espaço aéreo acima do prédio vizinho. E essa negociação com o dono da Tiffany, o Walter Hoven, é descrita como um acordo de cavalheiros, selado no aperto de mão. Que coisa! Depois, ele teve que comprar o contrato de aluguel da própria Bonwit Teller, que ainda estava lá. Teve que estender o aluguel do terreno com a Equitable e, no fim, se associou a ela para construir a torre, 50% para cada. Ufa! Uma engenharia financeira e jurídica danado. E ainda teve que lidar com a empresa que vendeu o prédio tentando voltar atrás. Ele usou pressão da mídia e um pagamento adiantado enorme para forçar o fechamento do negócio. Foi uma teia muito complexa mesmo. E o prédio em si? O objetivo era claro, fazer algo fantástico. Sim. Chamou o Verscut de novo para o design, aquela forma serilhada, diferente, o átrio interno com aquele mármore rosa caríssimo, a cascata de água. E para conseguir a altura toda, ele teve que negociar com a prefeitura de novo. Oferecendo os espaços públicos em troca de mais andares, né? O átrio, a galeria, um parquinho. Exato, os bônus de zoneamento, FAR. Mas nem tudo foi fácil. Teve polêmica. A história dos frisos da Bonwit Teller. Essa mesma. A demolição daqueles painéis Art Deco da fachada antiga gerou um protesto enorme. Mas o livro argumenta que, no fim das contas, até a publicidade negativa ajudou a criar um burburinho e impulsionou as vendas, reforçando aquela ideia de divulgar e usar a controvérsia. E a estratégia de marketing foi focada no luxo extremo, né? Criar uma mística, lista de espera, atrair lojas e compradores de altíssimo perfil. Totalmente. Deu certo, o livro fala em vendas de 240 milhões de dólares, um lucro de 50 milhões para ele na torre, fora a receita contínua do aluguel comercial e a valorização. Foi um sucesso financeiro estrondoso e virou um símbolo de Nova York nos anos 80. E depois de conquistar Manhattan com a Trump Tower, o livro descreve o próximo passo lógico para ele, Atlantic City. O jogo tinha acabado de ser legalizado lá em Nova Jersey. Exato, em 76. Era a nova fronteira, a nova corrida do ouro. E a estratégia dele lá seguiu um padrão que a gente já viu. Qual? Primeiro, identificar um local de primeira, na Boardwalk. Depois, ir juntando os terrenos necessários, negociando opções de compra com vários proprietários, mas sem gastar muito dinheiro de cara, usando a credibilidade que ele já tinha construído em Nova York para alavancar as negociações. E aí veio a parte complicada do licenciamento do cassino, né? Nossa! O livro descreve esse processo com a Casino Control Commission como algo super complexo, cheio de burocracia, investigações, um teste de paciência. Ele até colocou o irmão, Robert, para supervisionar essa parte. E a parceria com a Holiday Inns? Foi fundamental também, imagino. Crucial. O acordo que o livro descreve parece ter sido muito, muito bom para ele. A Holiday Inns, que já tinha experiência com cassinos Harrah's, entrou com a maior parte do capital, assumiu o risco financeiro, deu garantias. Em troca de quê? Em troca de 50% dos lucros, Trump ficou com os outros 50%, mais uma taxa de administração pelo desenvolvimento e gestão. Ou seja, risco baixo e potencial de ganho alto para ele. E tem aquela história das escavadeiras. Ah, sim. Pura teatralidade na negociação. Ele conta que levou os executivos da Holiday Inns para ver o terreno vazio, mas mandou encher o lugar de escavadeiras e tratores trabalhando só para impressionar, para mostrar que o projeto já estava andando a todo vapor. Típico. E o cassino, o Harrah's at Trump Plaza, foi construído rápido e dentro do orçamento? Sim, inaugurou em 1984 e, segundo o livro, foi outro sucesso, superando as projeções. E pouco tempo depois, em 86, ele fez o quê? Comprou a parte da Holiday Inns? Exatamente. E ainda lucrou comprando e vendendo ações da própria parceira no jogo de mercado. Parece que a fórmula estava se consolidando. Entrar com pouco risco, usar a marca e a promoção,
fazer sucesso e depois assumir o controle total ou vender com lucro. É uma sequência de vitórias e negócios bem-sucedidos que o livro vai narrando. Sim, e já preparando o terreno para as próximas disputas, como o capítulo seguinte, sobre a batalha com a Hilton e Steve Wynn em Atlantic City, começa a indicar ali no finalzinho dos trechos que a gente viu. Então, se a gente junta as peças de todos esses capítulos que a gente passou, o que mais te chama a atenção? Para mim, fica muito forte essa busca incansável por negócios de altíssimo impacto, de grande visibilidade e uma confiança quase religiosa no próprio instinto. Concordo plenamente. E essa habilidade impressionante de usar a promoção, a psicologia a seu favor, de controlar a narrativa. Uhum. Se a gente conecta isso tudo, o livro constrói essa imagem do negociador que joga para ganhar, sabe? Que vê numa crise da cidade, num prédio caindo aos pedaços, não um problema, mas uma alavanca. Uma oportunidade. Pensar grande, mas calcular o risco do jeito dele. Exato. E entender o poder da história que se conta, da percepção. Não fugir da briga, pelo contrário, as táticas de alavancagem, de promoção agressiva, de gerenciar a percepção, são absolutamente centrais na persona que o livro descreve ali. Olha o que está ouvindo, né? O livro descreve táticas como essa hipérbole verídica num contexto muito específico, lá nos anos 80, no mercado imobiliário. Pensando hoje, em 2025, em outras áreas, na política, nos negócios digitais, em tudo. Como será que essa linha tênue entre uma promoção que a gente acha eficaz, que funciona, e um exagero que já vira problemático, como essa linha é percebida, como as pessoas navegam nisso hoje? Fica aí a reflexão.